Senhor presidente, nós membros da comissão especial que acompanha os gastos com as festas de Réveillon da Prefeitura, estivemos reunidos com o promotor, chefe da promotoria, da vara, que cuida, Ricardo Rocha, na Avenida Assunção, número 1232, quando discutimos a questão do Réveillon, deste exercício e de exercícios anteriores. E uma das dúvidas suscitadas pelo próprio vereador Walter Cavalcante, estava presente, e pelo vereador Mário Hélio, que também estava presente, deu-se a este respeito: se havia vinculação formal, legal e obrigatória da votação do Tribunal de Contas dos municípios, que aprova conta de gestão, conta de governo, se haveria vinculação legal e se a Câmara, em função e em virtude da aprovação do TCM, ficaria adstrita à aprovação do TCM. E aproveitamos e perguntamos também se o próprio Ministério Público Estadual e Federal, em virtude de uma aprovação, também se haveria alguma proibição legal para questionar essas contas. Ele nos explicou que não, e nos apresentou, inclusive, uma série de ações e decisões que o Ministério Público conseguiu, na Justiça, reverter, apesar do julgamento e da aprovação do TCM. Não há vinculação, a decisão do TCM é meramente administrativa, e ele, Ministério Público, seja da esfera que for, fica absolutamente a cavalheiro para questionar o que quiser. E mencionou, e eu encerro, e mencionou uma série de questionamentos que ele vem fazendo em uma série de contas que foram aprovadas de vários exercícios. Então, em virtude disso, eu não me sinto à vontade para seguir, e gostaria que fosse registrado, eu não me sinto à vontade de seguir o voto do relator e voto contra a aprovação das contas. Bom, pela ordem os dois pela ordem do presidente da comissão, foi importante para deixar claro que parecer é esse, né? Um parecer das contas de governo do exercício do ano de 2006, não é conta de gestão, conta de governo. E pela ordem do vereador Marcelo Mendes, também esclarece, separando o Tribunal de Contas dos municípios, tem a sua competência, tem o seu papel técnico de fazer a avaliação técnica, fazer o estudo, a análise, a auditoria e aparecer um parecer técnico. Quem faz o julgamento, né, é a Câmara Municipal de Fortaleza. Vossa Excelência, me permite caso, interromper, o Poder Legislativo. Desculpe lhe interromper, mas por que esse meu posicionamento? Porque o próprio Dr. Ricardo Rocha nos disse que a aprovação do plenário foi a contrário senso da equipe técnica e de fiscalização do próprio tribunal. Isso do plenário lá do TCM. Sim, o Tribunal de Contas do município, essa é a segunda vez que há aprovação no plenário contrário senso do que disse o relatório da fiscalização. E o meu voto contra o parecer do colega Ronivaldo Maia é exatamente porque estas contas aprovadas pelo TCM, há mais de uma ação, há mais de uma representação do Ministério Público questionando alguns desses gastos. Portanto, pelo fato do Pleno ter aprovado contra a decisão técnica do setor de fiscalização de engenharia, inclusive, e pelo fato do Ministério Público Estadual estar questionando uma série de gastos das contas de governo que foram aprovados pelo TCM neste exercício, é que eu me posiciono pela não aprovação. Eu seria até um pouco mais abrangente para ser claro naquilo que defendo. Rigorosamente todas as contas aprovadas pela atual gestão, todas tiveram do setor técnico, dos setores técnicos, todas, em que pese o plenário e os conselheiros terem aprovado, aqui e ali houve-se uma discussão jurídico-técnica, mas em que pese os conselheiros terem aprovado e estarem aprovando ano após ano, e eu não estou aqui fazendo qualquer crítica, as contas da prefeita e desta gestão, é bom lembrar, vereador, querido amigo Ronivaldo Maia, que todas as contas foram desaprovadas, tiveram pareceres desaprovando pelo corpo técnico. Todos os exercícios foram desaprovados pelo corpo técnico. Todos. O tratamento que o plenário do Tribunal de Contas deu foi outro, e nós respeitamos, é natural. Mas era uma técnica anável. Até porque eu próprio tenho análise de contas minhas, quando fui secretário da Regional 6, onde a compreensão
do setor de fiscalização foi uma, e eu, em defesa oral, lá no pleno, consegui reverter. Isso é natural. Agora, lembrar que, em que pese o vereador fazer referência, né, e lembrar da competência do setor, e é competente mesmo, o setor de fiscalização do TCM, todos os exercícios da atual gestão foram desaprovados pelo corpo técnico. O tratamento que se dá ao plenário é outro, mas que há desaprovação técnica em todas as contas, há. Inclusive, ele ouviu de viva voz o doutor Ricardo dizer que, judicialmente, conseguiu reverter aprovações que o TCM, no seu pleno, já tinha promulgado. Senhor presidente, senhores vereadores, me permitam aqui fazer uma rápida avaliação daquilo que é um misto de técnico e político. E eu fiz referência e trouxe e solicitei ao presidente que trouxesse esse assunto para discussões. Peço silêncio aos colegas vereadores, peço que zere o tempo do vereador Marcelo Mendes, porque nós temos um orador na tribuna e aí estamos aqui discutindo uma matéria importante. Uma palavra, vereador Marcelo Mendes. E pedi, senhor presidente, lhe agradeço, e pedi para que este assunto viesse para a tribuna, porque, querido Machadinho, eu próprio, o vereador Plácido e o vereador Ciro, nós da oposição, estávamos solicitando pela ordem, ao contrário do que determina o nosso regimento interno. Eu olhava para o vereador Adelmo, que é aí um guerreiro nessa história da luta pelo cumprimento do nosso regimento interno, e estava me sentindo constrangido por ter que estar interrompendo a sessão, solicitando pela ordem, quando o assunto deveria ser discutido aqui, e nós três estávamos errando, né? Não houve aí nenhuma menção à fala de Vossa Excelência, e eu lhe agradeço a compreensão. Mas veja, este assunto é um misto de técnico, em que pese serem as contas de governo, mas isto é sim um misto de questões técnicas e jurídicas. Mais de uma vez, eu e outros colegas já fomos muito claros aqui. O que é que está acontecendo, ex-presidente Carlos Mesquita? Na nossa visita ao promotor Ricardo Rocha, lá na Procuradoria-Geral de Justiça, que é o promotor responsável por esta vara dos crimes contra a economia, contra a máquina, contra o poder administrativo, ele nos relatou que, em que pese as decisões absolutórias, em que pese as decisões que aprovam as contas do Executivo e da atual gestão, ele tem adotado a prática, até porque o Ministério Público é fiscal da lei e o TCM não é órgão a qual ele está adstrito, nem ele, nem o Ministério Público Federal. O que ele nos disse, mas não teve a oportunidade de nos passar a documentação, nem relacionar quais são as ações e quais são os tópicos e contas que ele está questionando, o que ele nos disse é que tem, apesar das aprovações reiteradas ano após ano, tem questionado as contas e que o Judiciário, inclusive já alterou muitas das decisões do próprio TCM. Eu perguntei, promotor, e o senhor já obteve sucesso? O Judiciário, em algum momento, já se pronunciou e já alterou alguma decisão do TCM? Ele disse, sim, em várias, e estávamos nós todos 7 lá, testemunhando esse discurso do promotor. O que acontece é que, e de fato, a decisão, isso é uma luta, são lutas de teses jurídicas que há juristas e há jurisprudência num sentido das decisões do TCM. A ficha limpa e a aprovação do ficha limpa foi um espaço onde se discutiu muito disto. Se os tribunais de contas têm de fato capacidade para exarar uma condenação, já que não é judicial, já que não é jurisdicionada, é um órgão técnico administrativo de apoio, se o TCM tem condição de prolatar sentença que, por exemplo, retire a capacidade de concorrer. O Ministério Público Estadual e Federal não está de maneira alguma limitado ou cerceado se compreender que há alguma irregularidade de patrocinar a ação própria e reverter o que disse o TCM. Portanto, e aí eu entro, me referi à questão técnica, sempre dizendo, vereador Carlos Mesquita, que todas as contas dos exercícios da atual gestão
tiveram parecer técnico pela condenação. Pela condenação. O setor, a área técnica, foi pela condenação. O plenário, os conselheiros, é que promoveram a aprovação das contas. Mas a questão técnica foi pela condenação. Portanto, e aqui eu passo da questão técnica, porque já foi muito explorada, para a questão política. O presidente da Comissão de Fiscalização e Controle, vereador Walter Cavalcante, em a parte ao que disse o vereador Machadinho, nosso decano, foi muito claro. Isto, o que se passa aqui, que é uma casa política, é o julgamento político destas contas. Ora, aí eu digo para Toninha Rocha, aí eu digo para Plácido, digo para Iraguaçu Teixeira, aí eu digo para Ciro Albuquerque, aí eu digo para mim mesmo, Marcelo Mendes. Se o julgamento é político, por que é que nós que fazemos oposição a esta gestão, por que é que nós que pensamos diferentemente desta gestão, vamos corroborar as teses políticas e as contas políticas? Não há sentido nenhum nisto. Mesmo que nós não tivéssemos os pareceres técnicos negando e pedindo a desaprovação, vamos na tese do vereador Walter Cavalcante. Isto é uma votação política. A casa decide politicamente. Ora, se a casa decide politicamente, por que nós, que no nosso dia a dia, nós da oposição, que combatemos, que confrontamos, que somos contra esta gestão, pelos mais variados motivos, por que nós vamos aprovar suas contas? Qual é o sentido disto? Que posição política pode se esperar da oposição? Se não for a única voz que levante um questionamento, se a oposição e se não sair da oposição, o único fiapo, a única nesga, a única fresta de luz que se pode tentar, o que restará então de uma casa que é política? Então, a soma do que diz, ou dos critérios técnicos que, analisados pelo TCM, pediram a condenação, repito, todos os anos, ano após ano, os pareceres das áreas técnicas pedem condenações nas mais variadas áreas à Prefeitura de Fortaleza. Sim, chega no plenário, os conselheiros aprovam? Isto é uma outra questão. Agora, nós, vereadores, precisamos saber retirar estas gorduras e compreender a importância dessas duas avaliações, a técnica e a política. E, levando-se em consideração as duas, nós precisamos votar pela não aprovação. Vereador Marcelo, o senhor permite uma parte? Com honra e orgulho. Vereador, eu assisti atentamente às suas palavras e achei uma coisa muito interessante. Quando Vossa Excelência falou que o Ministério poderia modificar o que estava dentro do processo. Ele pode discordar. Modificar não. O judiciário tem alterado aquilo que o Ministério Público tem questionado. Quem altera é a Justiça depois de prolatada a sentença. Sem dúvida. Ou seja, o juiz. Não o Ministério chegar e corrigir o que está escrito ou que foi dito pelo Tribunal de Contas. Sem dúvida. Eu entendi isso e queria saber realmente se você... Não. Na República Constituída e nos 3 poderes constituídos, o único poder que prolata a sentença que obriga a fazer ou deixar de fazer é o judiciário. Nós não somos como a França. A França, muitos não sabem, não tem poder judiciário. Não há poder judiciário na França. Há executivo e legislativo. Os servidores concursados, que são os ditos juízes, não são membros do poder judiciário, porque não há poder judiciário na França. No Brasil, o que o Ministério Público faz como fiscal da lei é, por intermédio de suas representações, seja o estadual ou o federal, questionar alguma decisão de qualquer natureza, ou de uma gestão, ou de uma empresa privada, aprovação de um projeto, em qualquer nível. Caberá sempre ao judiciário a última decisão. Daí porque eu digo que é uma peleja, é uma luta jurídica de teses delicada e complexa, e nós encontramos os mais variados cientistas do direito defendendo uma ou outra bandeira, porque alguns acreditam que o TCM tem condição de condenar, prolatar sentença. Outros acreditam que não.
que aquela decisão meramente administrativa precisaria passar por uma condenação também judicial, que é o que eu acredito, vereador Carlos Mesquita. Só o judiciário pode condenar. O Tribunal de Contas do município, do Estado e da União, ele é um órgão, como todos nós sabemos, que subsidia o poder, que dá informações para que os outros constituídos promovam as respectivas cobranças e o judiciário condene. Agora, aqui o que acontece nesta casa, na Assembleia e na Câmara Alta, é outra coisa, é a segunda parte da minha fala, é a discussão política. A discussão política cabe e é uma obrigação moral da oposição, com a cidade, com os eleitores, com as teses da oposição, e isso é natural e saudável, há uma obrigação moral da oposição na casa, falar, porque se não partir de nós outros, onde estarão representados aqueles outros fortalezenses, que o vereador Vitor Valim e o vereador, e eu encerrarei, presidente, equivocam-se com os números da fortaleza eleitoral da prefeita. Eu não me reporto nem a 2010, a 3 de outubro. Eu me reporto ainda a 2008. Veja, a prefeita não foi eleita com 50,03% dos votos e do universo da cidade de Fortaleza. A prefeita foi eleita com 50,03% dos votos válidos. Dos votos válidos. Isso representa 33% do eleitorado fortalezense. Na verdade, é apenas 1/3 da população de Fortaleza que é a gestão que está aí. Outros 2/3 votaram em outros candidatos, inclusive no meu próprio PTC. A prefeita de Fortaleza, e é muito fácil, basta que nós nos aproximemos dos números do TRE, que publica em livro, ou do deputado Mauro Filho, que anualmente, aliás, bianualmente, promove também a edição de um livro. A prefeita, neste ano, teve, apesar do apoio de mais de 30 vereadores, ela teve 40 mil votos a menos do que na sua primeira eleição, em 2004. E tinha apenas o apoio de um único vereador, o ex-vereador Sérgio Novaes. Hoje, com o apoio, em 2008, com o apoio de 30, ela teve 40 mil votos a menos. Ela teve 530 mil votos na eleição de 2004 e teve 490 mil votos na eleição de 2008. Portanto, não houve aumento e não houve esta robustez eleitoral da prefeita. Ela elegeu-se, a cidade de Fortaleza tem 2,5 milhões de habitantes, 1,5 milhão de eleitores, e ela teve 490 mil votos. 2/3 de nós não a quer. Isto é apenas, já que nós estamos numa casa política, uma observação para para respeitar os números. A posição de Vossa Excelência... Só peço ao vereador Carlos Mesquita, por gentileza, porque o vereador Marcelo Mendes já está passando. Eu lhe agradeço e encerro. Me permita responder o vereador Carlos Mesquita, presidente. Para concluir, vereador Marcelo Mendes. Eu não entendi a posição de Vossa Excelência. Vossa Excelência está administrando de modo que a casa aprove com ressalvas? Eu não entendi a posição de Vossa Excelência. Eu defendo o presidente. Eu defendo o presidente, sim. Ex-presidente do PMDB, ex-presidente desta casa. Eu defendo, amigo Carlos Mesquita, que nós, ao analisarmos e avaliarmos o somatório dos elementos que dizem respeito à escolha técnica e decisão técnica do tribunal, aliado ou aliados ao componente político que é o mistério desta casa, somadas essas duas, ou somados estes dois elementos, eu estou sugerindo, dizendo à cidade de Fortaleza, que eu, como vereador de oposição, me posiciono contra, e que espero que os meus colegas de oposição se posicionem contra, porque as duas teses, as duas vertentes, tanto a técnica quanto a política, sinalizam para o não, em que pese o plenário do Tribunal de Contas e o plenário da Casa, que é soberano, ambos, e nós vamos respeitar, sinalizem para a absorção. Agora, é papel democrático, político. Obrigado, presidente. É papel democrático, é papel político, é papel formal e moral da oposição, da minguada e rasa oposição, rasa no sentido da força muscular, da hipertrofia muscular, é nossa posição, é nossa obrigação nos posicionarmos assim, por uma questão política, agregada e somada a decisões reiteradas ano a ano do corpo técnico que insiste em pedir desaprovação e o plenário do tribunal insiste em aprovar e o plenário da Câmara insiste em aprovar também. Democrático, e respeitaremos tanto o tribunal como o plenário da Casa. Agora, a oposição tem a obrigação de dizer:
Nós temos a obrigação de dizer, porque se não partir de nós, partirá de quem? Da liderança do governo? Obrigado e me perdoe pelo abuso, presidente. Eu agradeço as... Querido vereador, vereador. Querido vereador Carlos Mesquita, como Vossa Excelência me concitou, né, a fazer... Você sabe, quando Vossa Excelência me convidou para participar do debate. Para ter a honra de participar do seu debate, Sim. e me perguntou ao plenário e me senti na obrigação de responder, apontem, digam um motivo pelo qual está votando contra. Vota-se contra. Então, eu, atendendo uma ordem sua, quem Certo. sou eu para não lhe atender? Eu estou aqui com os autos do processo em mãos. Solicitei ali a mesa, estou com os autos em mãos. E vou ler aqui parte da informação complementar 4005/2010, assinada pelo diretor de fiscalização Juraci Muniz Júnior e pela inspetora-chefe de fiscalização Márcia Prudente Maciel, que diz o seguinte, é um dos motivos pelos quais eu não voto. Antes de você... Mas como Vossa Excelência me pediu que dissesse o motivo, eu digo. Olha, a informação complementar 4005/2010, no tópico 0.3, diz o seguinte, e eu lhe passo as mãos para que Vossa Excelência depois leia aquilo que eu vou ler para não haver dúvida. Da veracidade da certidão firmada pela Superintendência do IPM. Segundo informou-se o saldo da dívida apurado ao final do exercício de 2008 pelos técnicos deste tribunal, comprovou que a certidão negativa de débitos relativa às contribuições previdenciárias emitida pela autoridade indicada não refletia a veracidade dos fatos constatados. Nesta fase diligencial, a defesa da chefe do Executivo afirma que a referida autoridade discorda dos cálculos realizados por esta unidade técnica, que culminou em uma dívida no montante de R$ 4.874.000, segundo trecho transcrito que submete a anterior dessa informação. Diante dos fatos dessa unidade técnica, visto que já foi exaustivamente discutida e efetivamente comprovada a sua ineficácia frente ao montante da dívida, o próprio, e eu resumirei, e Vossa Excelência pode depois ler, o próprio tribunal diz que foi acostada uma certidão falsa. Uma certidão falsa da informação dos compromissos previdenciários. Portanto, este é um dos motivos pelos quais eu voto pela não aprovação do parecer. Eu queria só... A Lei Complementar 101/2001, ela não faz diferenciação. Essas contas, tanto é que foram julgadas, foram consideradas. Ao final me responda. Respondo. Essas contas são as contas da chefe do Executivo, da gestão da chefe do Executivo. Claro, as contas de governo. De todas as secretarias, vereador. Claro. De todas as secretarias, Claro, tem que ser consolidadas. Ele sabe. Não, ele sabe. O que acontece aqui é a apresentação falsa de uma certidão, dito pela própria inspetoria e pela chefia da fiscalização, que, aí repito, o plenário acabou por não acatar o que a própria fiscalização disse, mas foi apresentada uma certidão falsa. Isso está dito aqui e escrito Eu só queria... na relatoria. O representante, o procurador de contas, não é membro do Ministério Público, não é fiscal da lei, e é bom que se diga para que a população entenda. A doutora Liliane, por exemplo, foi citada aqui, ela não é membro do Ministério Público Estadual. Ela fez concurso e ocupa um cargo do organograma do tribunal, e ela não é fiscal da lei. Apenas faço essa referência para que o senhor... E para que serve o procurador lá, vereador? Bom, por uma questão formal, mas também moral, e como o vereador Carlos Mesquita, na sua já hipertrofiada fala, que ultrapassou aí os 10 minutos, fez referência mais uma vez à posição da oposição, e o fato de que eu não teria apresentado, mesmo lendo os autos do processo do TCM, eu queria, por uma questão de ordem, eu queria pedir que a mesa lesse o parágrafo 3º do tópico 03 da informação 2005/2010, por favor. É apenas uma frase.